Olá pessoal, vamos então começar o nosso quarto método, o último quantitativo, de estudo da localização e vamos tratar do método de análise de lucratividade. É um método conceitualmente muito simples, onde fundamentalmente o que importa é encontrar dentre as alternativas que nós dispomos aquela que vai resultar em maior lucratividade para a nossa empresa. Então, vamos fazer uso de conceitos que já conhecemos, já trabalhamos inclusive na unidade 1, como, por exemplo, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, lucratividade, custos fixos, custos variáveis, enfim. São elementos de ordem financeira que, colocados juntos, podem dar uma indicação de qual seria a localização potencialmente mais lucrativa para a empresa. Como pressuposto desse método, nós precisamos ter as localidades definidas, nós precisamos ter alternativas identificadas e com seus custos e preço de venda mensurados. Então, nós precisamos saber qual o custo variável de produção em cada unidade, precisamos saber qual o custo fixo inerente a cada uma das localidades, precisamos saber qual a demanda de cada localidade e qual o preço de venda praticado. Isso para cada uma das alternativas. Além disso, nós podemos aplicar esse método em duas situações diferentes. A primeira situação é aquela em que vamos pressupor que a escolha de uma alternativa faz com que somente o seu mercado seja atingido. Então, por exemplo, se eu tenho a possibilidade de localizar uma nova empresa em Fortaleza, em Recife ou em Natal, e eu escolho Fortaleza, eu vou atender o mercado de Fortaleza, mas não vou atender o mercado de Recife e não vou atender o mercado de Natal. A decisão é qual dos três mercados, nesse nosso exemplo, eu iria atender. E para isso instalaria uma unidade naquela região específica. A outra situação, que nós também vamos trabalhar alternativamente, seria aquela em que nós vamos atender todo o mercado de qualquer forma, independente de onde nós venhamos a localizar essa empresa. Então, no exemplo que eu citei, se eu escolhi Fortaleza, eu também vou atender o mercado de Natal e também vou atender o mercado de Recife. Vou produzir em Fortaleza e vou deslocar esse material até lá. Nesse caso, o custo de frete envolvido pode fazer parte do custo variável. Eu posso incluir esse valor no preço, no custo da mercadoria, ou eu posso colocar mais um item, mais uma variável de custo para ser somado ao variável e ao fixo e dessa maneira verificar o nível de lucratividade. A abordagem seria basicamente a mesma. Bom, então vamos lá. Conceitualmente, como eu falei, o método é simples. Existem alguns pressupostos que devem ser observados. Então, como eu acabei de citar, nós podemos utilizar esse método tanto para alternativas, tanto quando as alternativas disponíveis para a localização de uma empresa sejam voltadas ao atendimento exclusivo da demanda local, da própria cidade, é o caso que eu citei inicialmente, em que eu só atenderia o mercado de Fortaleza, mas também para atendimento total a partir de um único local. Então, produziria em Fortaleza, mas atenderia todo o mercado que foi analisado. Os cálculos necessários para essa definição que podem ser utilizados: ponto de equilíbrio, margem de contribuição e lucratividade. Tá? O ponto de equilíbrio não é um indicador que necessariamente nós temos que calcular, mas em algumas situações pode facilitar, pode dar uma indicação, pode facilitar a tomada de decisão, mas para chegar na lucratividade esperada, eu não preciso necessariamente do ponto de equilíbrio. E a localidade escolhida, esse é o ponto-chave do método, né? É aquela que apresente uma demanda superior ao seu ponto de equilíbrio. Nesse caso, ela vai teria que dar lucro. Se isso não acontecer, a localidade teria prejuízo. E não interessa aquela que dá o menor prejuízo. Eu tenho que ter lucro. Eu não vou investir para perder dinheiro. Então, se a nossa localidade tiver uma demanda inferior ao ponto de equilíbrio, e principalmente se isso for se manter em um prazo um pouco mais extenso, nós devemos simplesmente descartar essa possibilidade. Tá? E dentre as que restam, a escolha ficaria voltada àquela que apresenta uma lucratividade superior às demais. Então, vamos aplicar esse método com base em um exemplo. E nesse exemplo, nós temos uma empresa fabricante de produtos de limpeza,
Ela quer decidir aonde vai localizar uma nova unidade fabril. Ela tem três opções, A, B e C. Os custos levantados, os dados levantados foram os custos fixos, custo variável. Aqui naquela segunda situação em que todo o mercado é atendido, estaria incluído então o custo do frete, o preço de venda e a demanda prevista anual. Ou seja, mais uma vez, eu chamo a atenção para a necessidade de compatibilidade em termos de tempo entre o modo como se mensura o custo fixo e a avaliação da demanda. Devem estar sempre na mesma unidade temporal. Então, utilizando as informações coletadas na análise de lucratividade, qual localização deve ser escolhida? Vamos resolver esse exercício no Excel de duas formas. A primeira, mais simples, é aquela em que apenas o mercado local seria atendido. E a segunda, a localidade escolhida deveria também atender todas as demais. Então vamos lá. Esses dados já foram colocados aqui no Excel. E vamos trabalhar a primeira alternativa, a alternativa A, que seria somente atendimento local. Ok. Se eu quero então calcular a lucratividade proporcionada por cada unidade, por cada localidade, eu vou ter que verificar o custo total dessa localidade e vou ter que verificar qual seria a sua receita total. Com custo total e com receita, aí sim a gente pode calcular a lucratividade. Tá? Eu falei para vocês que eventualmente o ponto de equilíbrio pode ser utilizado. Eu vou fazer esse cálculo aqui antes do ponto de equilíbrio, antes da gente calcular esses indicadores financeiros, só para a gente verificar de que modo o ponto de equilíbrio poderia nos ajudar. Mas eu já adianto que o ponto de equilíbrio só teria sentido ser calculado para essa situação A, do atendimento local. Porque quando a gente passa a atender todo o mercado, nós passamos a ter preços diferentes. E se eu tenho preços diferentes, eu não tenho como calcular um ponto de equilíbrio global. Ok? Vamos lá. Lembrando a fórmula do ponto de equilíbrio, custo fixo dividido pelo preço menos CVU. Então, é um cálculo bem simples, temos todas essas informações. Então, o custo fixo de A dividido pelo preço menos o custo variável de B, de A, daria 100 mil unidades. E copiando, eu vou ter 176 mil unidades para a segunda e 158 mil unidades para a terceira. Vocês percebem que o ponto de equilíbrio de A é de 100 mil, a demanda prevista é 135. Ou seja, se a demanda prevista for de fato atendida, nós vamos ter lucro, é uma situação favorável, uma situação interessante que pode ser mantida para avaliação. Para o caso de C, também, eu vou ter uma demanda de 170 para um ponto de equilíbrio de 158. Também deve ser mantida para avaliação. Mas no item B, o que nós temos é um ponto de equilíbrio superior à demanda prevista. Ou seja, se a demanda prevista, que é a situação mais provável, acontecer, nós vamos ter prejuízo. Então, posso dizer que essa situação aqui, o item B, é uma situação que deveria ser abortada. Tá? Eu já poderia parar a análise do B por aí e fazer a comparação somente entre A e C. Eu vou fazer o custo de todas, vou fazer o cálculo de todas, só para a gente ver o resultado. Bom, calculando então o custo total, eu vou ter o custo fixo, que é 100 mil, mais o custo variável total, que seria 0,2 por unidade, multiplicado pela quantidade produzida, que seria igual à demanda. 127 mil reais seria o nosso custo total. Somando aqui, nós temos o custo total de cada uma das localidades. A receita seria o preço de venda multiplicado pela quantidade que nós vamos vender, no caso a demanda, seria 162 mil para o item A, e copiando, eu vou ter a receita para as outras duas situações. E a lucratividade seria a receita menos o custo total, 35 mil. Vejam que é negativo, prejuízo para o segundo caso,
e 9.400 para o item C. Então, pelos dados apresentados, caso nós estejamos trabalhando com atendimento local, a gente percebe que a alternativa mais interessante seria a alternativa A. É ela que apresenta o maior lucro e é ela que deveria então ser escolhida. Ok? Então, essa é a abordagem que nós podemos fazer em relação à primeira hipótese do atendimento apenas local. Mas existe também a segunda possibilidade. Diz que todo o mercado deve ser atendido. Nesse caso, existem algumas mudanças que nós devemos fazer na nossa metodologia e que implicaria, talvez, em uma mudança nos resultados. Eu vou aqui copiar essa tabela para cá, mais para baixo, e vamos resolver o item B aqui embaixo, em que todo o mercado vai ser atendido. Bom, se todo o mercado vai ser atendido, percebam que a receita vai ser a mesma para todas as localidades. Não importa onde eu produza, o preço de venda é ditado por cada localidade. Então, por exemplo, na localidade A é 1,2. Não importa que na B é 1,10 e na C é 1. Eu consigo cobrar mais caro, o mercado paga mais caro na localidade A. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade. Assim como no mercado C, não adianta eu tentar manter o mesmo nível de preço da localidade A. O mercado não vai pagar e eu vou perder vendas para o concorrente, porque lá é praticado um preço mais baixo. Então, eu posso dizer que a receita total, nesse caso, é fixa. É igual para todas as localidades. Como é que seria calculada, então, essa receita total? A receita total seria a demanda na localidade A multiplicada pelo seu preço, mais a demanda na localidade B multiplicada pelo seu preço, mais a demanda na C multiplicada pelo seu preço. Ou seja, independente da nossa escolha recair sobre a localidade A, B ou C, nós vamos ter uma receita total de R$ 497 mil, que seria alcançada por qualquer uma delas. Agora, o custo total, isso é diferente. Por quê? Porque nós temos valores, níveis de preço, níveis de custo diferentes para a produção em cada uma das localidades. Então percebam que a nossa produção total necessária para atender todo o mercado vai ser a soma das demandas de todas as três localidades. Eu vou ter que produzir esse nível, 455 mil unidades, se eu quero atender todo o mercado. Então, o custo total incorrido na localidade A seria o seu custo fixo, mais a produção total, vou fixar, multiplicado pelo custo variável unitário. Então, deu 646 mil. Desculpa, multipliquei pelo preço de venda, tá? Vou só alterar aqui. Vezes o custo variável. O custo variável é 0,2. Pronto. 191 mil em A, deu 263 mil em B e deu 211 mil em C. Portanto, a lucratividade esperada em cada localidade seria a diferença entre a receita total e o seu custo. Ou seja, 497 mil menos o seu custo total daria 306 mil, 233 mil para B e 285 mil para C. Então, para os dados da questão, também escolheríamos, assim como fizemos no item a localidade A. Percebam que foi uma coincidência, nem sempre isso vai acontecer. Se nós tivéssemos dados um pouco diferentes, essa realidade poderia ser outra. Por exemplo, vamos imaginar que, vamos alterar aqui alguns parâmetros. Vamos imaginar que aqui nós tivéssemos um custo variável um pouco mais baixo. Vou alterar aqui também.
0,15. Do próximo,